Olá pessoal, estamos aqui com mais um Multishow no ar e hoje vamos entrevistar o Evaristo Omido. Ele que é um artista plástico e vai nos contar a sua história. Olá Evaristo, tudo bem? Olá Irene, bom dia, boa tarde, pessoal que vai estar assistindo. Eu agradeço a oportunidade e do Japão Multishow, da Irene que veio aqui em casa, no meu ateliê. E eu vou estar falando um pouco da minha trajetória, dos meus trabalhos que eu tenho feito aqui, tanto de como eu comecei no Brasil e como eu tenho desenvolvido aqui no Japão essas artes. Em primeiro lugar, meu nome é Evaristo Omido, eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu comecei a minha história na arte, desde que eu me entendo por gente, lá quando eu tinha 5, 7 anos, que quem gosta e ama a arte, geralmente começa bem pequenininho. E nessa idade eu comecei já a fazer os meus primeiros traços, rabiscos, e aí eu comecei já a entrar nesse mundo do desenho. E como meu pai era alfaiate, eu comecei a me dedicar aos desenhos de moda. E como eu já tinha com ele um pouco de experiência na parte de roupas, e aí eu me especializei na parte de moda. Me tornei estilista e trabalhei nas principais lojas do centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu atendia o pessoal para fazer as criações de roupas, e trabalhei vários anos lá. Aí depois disso, eu casei, vim para o Japão, onde a gente está morando aqui desde então. Ah, muito bom. Então, agora fale um pouquinho então desse momento, dessa mudança que você veio do Brasil para o Japão e como você começou a viver de arte, como foi seu trabalho? Eu já trabalhava com desenhos, só que era somente a arte de roupa, eu era estilista. Aí com isso eu vim para o Japão, com sonho de, como todos, que vem querendo conhecer a cultura japonesa, querendo conhecer o país. E eu vim, me apaixonei pelo Japão, me dediquei, aprendi a falar o japonês. E aí eu, nesse interim, eu voltei para o Brasil e reencontrei a que seria minha esposa, Eu reencontrei com ela no Brasil, aí nós casamos e eu trouxe ela para o Japão. Mas só que nesse tempo, eu já tinha parado de fazer desenhos, Eu fiquei alguns anos sem fazer nada. E eu achei até que eu não fosse voltar a fazer arte. Aí, por causa também dela, que ela me incentivou bastante, aí ela falava, nossa, você faz e tal. E aí eu comecei a me interessar novamente e comecei a estudar, fazer cursos, passei por ateliês no Brasil quando nós estávamos lá. Aí primeiro foi as caricaturas, e uma das primeiras caricaturas foi a dela, da minha esposa. E eu me lembro que eu treinando e fazendo, fui pegar ela para fazer o desenho. E aí eu fiz, nós estávamos em casa, ela estava embaixo de um pé de goiaba, e aquela meia sombra assim, e eu fazendo, demorei umas 2 horas para fazer um desenho dela. Eu acho que ela até dormiu lá nesse momento, Mas então são coisas assim que eu me lembro assim que foi muito extenso o tempo que eu me dediquei à arte. Aí eu voltei a fazer as caricaturas, aí eu vi também as pinturas, nos ateliês em Campo Grande, passei pelo ateliê do Duarte, que é um pouco famoso em Campo Grande, Silvio Duarte. Depois eu passei pelo ateliê da Cidó Zanerato, também que me ajudou muito. E aí com isso eu fui desenvolvendo a minha própria técnica, Aí eu viajei pelo estilo do abstrato, realismo, hiperrealismo. Então são vários segmentos dentro da arte em que a gente vai desenvolvendo aquilo que você mais gosta, E aí hoje eu estou na parte de realismo de retratos, que é o carro-chefe, da minha empresa. Então você começou como estilista, Aí você deu uma parada e voltou a fazer desenho, mas você foi
com o objetivo de fazer caricaturas, né? Quem foi que te influenciou? Como que você se inspirou? Você teve alguns artistas que você se inspirou? Sim, eu não sabia sobre caricaturas, assim, foi um desenho que eu vi e foi do Ike, né? Ele é um artista famoso da Globo, fazia aquela entrada do Zorra Total, onde aparecia aquelas caricaturas de entrada, era ele que fazia. Ele é um grande artista e eu vi aqueles trabalhos dele e um trabalho dele ao vivo, um trabalho dele real, original, na casa de um amigo em comum, porque ele também é de Campo Grande, ele também é meu conterrâneo. Aí eu vi esse trabalho e eu falei, não, eu quero aprender isso, né? Então, e isso daí não é desde criança, isso aí já era com o tempo, já estava adulto, eu já estava casado, né? Então, e eu não sabia fazer. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, é necessário saber, é possível aprender? Aí eu sempre digo que sim, basta a pessoa querer e gostar, aí são técnicas, são materiais que precisa ser conhecido, aprendido, então tem toda aquela caminhada de estudos, né? Mas é possível a pessoa aprender mesmo do zero. Quais foram os seus principais desafios ao longo da sua carreira, nesse processo, né, também de mudança de estilo, do desenho, do estilismo e também das caricaturas e depois para as telas? Então, cada estilo de arte dentro do mundo das artes plásticas, né, basicamente assim, cada artista ele escolhe uma linha de trabalho para seguir, né? Por exemplo, a pessoa é um pintor de telas, ele pega aquela linha ali para se aperfeiçoar, para chegar numa excelência ali naquela linha somente. Mas eu sempre fui assim meio inquieto, eu sempre gostei muito das artes, sempre quis aprender um pouco mais. Então eu via escultura e eu comecei a falar, eu olhava, achava muito lindo e aí eu queria aprender. Eu falava, eu não sei até onde eu vou chegar nisso, mas eu preciso fazer aquilo ali. Então eu me dediquei, aprendi a fazer as esculturas, queria fazer para mim fazer os trabalhos de caricaturas em biscuit. Aí aprendi técnica, aprendi a fazer o biscuit, o material desde o zero e comecei a fazer, a trabalhar com isso. Eu fazia e vendia as obras, né? Aí depois veio os bolos fakes, né? Os bolos que também era nesse segmento de fazer a modelação na mão, eu fiz também. Depois vinha outros tipos de desenho, realismo em grafite, eu fiz também. Então são um leque muito grande e que eu me dispus assim a aprender várias técnicas, um pouco de cada. Então, só que eu sabia, né, que se eu não me dedicasse a algo, eu ia fazer muito e não ia fazer nada perfeito. Então eu peguei mais a caricatura e o retrato realismo. Então isso é o que eu gosto e eu faço mais, né? São as pinturas de retratos realistas e as caricaturas. Com esse leque de habilidades que você tem, qual a sua opinião sobre a arte para a sociedade, né? A finalidade? Como que você expressa isso na sua arte e qual é a sua opinião a respeito? Então, eu gosto sempre de expressar o que eu sinto nas minhas obras e trazer muita luz, muita cor, muita alegria. Então, além disso, é claro que hoje a arte está inserida em toda a sociedade, né? Em tudo tem arte. Se você for numa banca de revista, se for ver os livros, eles precisam de ilustração. Eles precisam de ilustração para fazer um banner de publicidade. Hoje a internet, você vai fazer um post, vai fazer uma logomarca, tudo tem uma expressão visual, né? Então é muito utilizado e aí é o que eu falei. Cada estilo de artista ele tem um jeito de se expressar. E a minha é meio alegre. Até você tinha dito, a gente estava conversando off, né? Que meus trabalhos são parecidos com o de Miró, né? Então, é nesse estilo assim, né? A gente se expressar no que é de essência da gente. Não adianta eu querer fazer uma obra legal parecida com de alguém. Então eu coloco
o meu sentimento, meu coração naquilo e procuro me expressar da melhor forma possível. Eu vou fazer o meu jeito, o meu melhor. E aí eu acho que chega ali a pessoa fala assim, nossa, não é parecido com ninguém, mas está perfeito, né? Sim, a sua autenticidade, né? Como fosse uma marca digital, o seu trabalho. Eu penso muito dessa forma, que a gente não precisa ser o melhor, mas a gente tem que dar o nosso melhor. E quais os artistas, principais artistas dos clássicos, né? Renascimento, ou moderno, que você se inspira, ou você gosta e admira, e você pode falar alguma coisa a respeito? Monet eu me inspiro muito, eu amo as obras expressionistas, Picasso também pelas cores, igual estilo Miró, e Caravaggio eu acho que seria, eu até fui um tempo atrás na exposição, né, de Caravaggio, e a história toda e as obras de realismo que ele fazia, né? Então eu me inspiro muito, porque é o que eu faço também, né? São retratos de pessoas, né? Anatomia, figura humana, que pra gente, eu acho que não é só eu. O mais difícil na pintura seria a anatomia humana. Então que a anatomia humana precisa estudar muito. E eu estudo ainda hoje anatomia humana, figura humana, da parte de pintura é o mais difícil. Porque você pegar uma pintura de paisagem, paisagismo, pega um abstrato, eu acho que qualquer pessoa não precisa muito estudo, ela já começa a se expressar e começa a fazer. Agora um retrato realista, bem profissional mesmo, demora um tempo para a pessoa aprender as técnicas, materiais, e é um caminho longo. Eu dou aulas, né, de pinturas e eu digo por causa disso. Os alunos sempre têm essa dúvida, né, de como fazer, o que é mais difícil. Então a gente vai fazendo a parte mais básica de paisagens, figuras, natureza morta, até chegar à parte de figura humana. Sim, porque na verdade essa parte de anatomia humana, o rosto principalmente, né? Antes de existir as fotografias, elas eram as fotografias, né? Sim, que expressavam as pessoas, né? Os reis, as pessoas mais importantes que tinham dinheiro, então pediam para fazer um retrato. Eles contratavam, né? Exatamente. Os artistas. Então, igual o Caravaggio, ele fazia, era dessa forma, né? Ele era contratado, antes a Igreja Católica contratava muitos, né? Para fazer as grandes obras, né? E eu me inspiro muito, né? Nas obras sacras, né? Do pessoal renascentistas, né? Que são as pinturas mais lindas que tem e que está até hoje, né? Sim. A gente tem aí o do Leonardo da Vinci, né, a Mona Lisa, que até hoje é enigma, né? Dependendo do ângulo, a pessoa não sabe se ela está sorrindo, se ela está séria, né? São artes que ficam para a história e quantos anos já não tem, né? Sim. Então passa séculos e a obra permanece. E assim, quais são os seus projetos, no caso que você está no Japão, né? Você tem alguma inspiração, alguma influência de algum artista japonês? Ou então você também tem bastante clientes japoneses? Eu tenho... a maior parte dos meus clientes são brasileiros, né? Mas eu tenho essa aspiração de poder estar entrando no mercado japonês para trabalhar para os japoneses, né? Estou começando a entrar na parte de vendas no Amazon, né? Eu estou também com curso pela internet, pela plataforma do Hotmart. Então eu estou expandindo os trabalhos aos poucos, estou fazendo bastante obras, já fiz exposições e pretendo fazer mais exposições para estar entrando mais no campo dos japoneses, né? Para ganhar mais espaço com clientes japoneses mesmo. E qual a mensagem que você deixaria para os amantes da arte, ou então quem quer desenvolver, né, um desenho, caricaturas? O que você recomendaria? Então, pessoas têm me procurado também
pelo fato de eu estar crescendo a cada dia e estar chegando cada vez mais longe as minhas obras, né? Eu já tenho enviado os trabalhos para fora do Japão também, né? E aí as pessoas vêm perguntar tanto quanto para aprender os trabalhos, materiais também, que são muito amplos, né? Variados. Eu me dediquei e eu conheço a parte de a pintura a óleo, pintura acrílica, pintura aquarela, né? Então aí eu dou as dicas pro pessoal e falo, né? Porque quem gosta disso, né? Quem gosta de arte tem que se dedicar, tem que pegar um tempo para poder estar fazendo um estudo, para poder estar fazendo, se dedicar ao pegar na prática mesmo, né? Porque precisa estudar e treinar muito, precisa ter treino. Então eu falo pessoal, né? Muita gente, igual eu e muitos artistas, chega no momento que você começa a fazer e você desmotiva, desanima e você quer parar e tal. Só que o artista que deu certo é aquele que não parou, né? Porque a gente pensa muitas vezes, isso é para tudo. Para tudo, sim. Para você chegar numa excelência precisa se dedicar, precisa não parar, né? Todo dia. Então você fala, não é isso mesmo que eu quero. E eu acredito que quem procura um curso, procura se dedicar, mesmo se for por hobby, né? Se ele quer fazer uma coisa por hobby e ele vai dedicar o tempo dele, gastar o tempo, que é o mais precioso que a gente tem, né? Então que ele não pare no meio do caminho, né? Chega até lá onde ele quer, né? Que ele coloca uma meta, eu preciso aprender. São muitas coisas, mas vou colocar um ponto. Ele quer aprender a fazer pintura de paisagens, pintura florais. Então ele se dedica àquilo ali até chegar e cumprir aquela meta, né? Isso aí é o mais gratificante assim pra gente. Eu já passei por muito disso, né? Porque cada coisa é diferente. Quem vai pintar rosa não pinta retrato. Quem pinta paisagem não pinta rosa. Rosa é difícil fazer também. Eu já falei isso, o pessoal fica meio... Se você não souber fazer uma pintura de rosa, fica um repolho, vira um negócio estranho. São técnicas. Precisa. Então tudo tem dificuldade, isso que eu quero dizer. O caminhado é longo, mas é possível aprender. Todos nós nascemos com um dom, né? No caso, a pessoa que não nasceu com o dom de desenhar, de pintar, ela pode desenvolver isso? Ela pode acreditar nesse potencial? Pode, eu sempre falo que a pessoa ela tem condição de aprender, mesmo que ela não tenha facilidade, mesmo que ela não saiba nada, vai começar do zero. Eu gosto, pode começar. Aí ela fala assim, será que os pais vêm, né? Fala, será que meu filho tem dom? Aí eu começo a conversar com ele e falo, não, mas meu filho ele passa ali 3, 4 horas se dedicando. O desenho não é bonito, mas ele se dedica, ele pinta, ele quer desenhar e tal. Então isso que é o dom, ele tem talento, basta agora lapidar. Desenvolver. Começar a melhorar esse dom que ele tem, né? Ele tem dom, isso vai fazer com que ele não pare no meio do caminho. Você pega 2 pessoas que não sabem. Aquele que não tem dom, ele não vai até lá na frente, ele vai parar em algum momento. Então o que consegue, o que chega lá, o que desenvolve, quem vê meus trabalhos hoje, ele não acredita que não era bonito. Mas eu estava lá. Os meus amigos batiam na frente de casa e falavam assim, nossa, vamos jogar bola, Evaristo, está desenhando. Nossa, mas tá perdendo tempo à tarde, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. E eu lá me dedicando, era aquilo que eu gostava, né? Não era bom, não era perfeito. Mas aí você vai pegando uma técnica, vai aprendendo material. E aí você vai, a pessoa vai olhando e vai falando, nossa, que legal. Depois você pega um ano de prática, de treino, isso é para tudo, né? Esporte, para tudo. Aí você vê, e eu amo, né, ver as pessoas fazendo bem feito aquilo que ela faz. Pode ser um artesanato ou ela faz um esporte, aí você vê a pessoa desenvolvendo bem feito, né? Você fala, nossa, que legal, tal. Isso é para os desenhos também. Eu não fazia e eu via os desenhos do pessoal. Eu passava no centro de Campo Grande, eu parava nas praças, meus amigos e a gente ia para alguma festa, algum evento que tinha alguém fazendo um trabalho de arte, manual ou desenho, eu parava do lado e ficava ali. Para mim a noite já estava ganha só de eu estar olhando, já é uma aula. Então se a pessoa gosta daquilo, ela se dedica, ela aprende. E na questão de material, né? Você encontrou dificuldade aqui no Japão, os materiais, né? Tintas, ferramentas.
ou comparou, no caso, a tinta óleo é mais fácil trabalhar, o acrílico? Como que você foi encontrando esse material, ou como você recomendaria para as pessoas? Então, eu trabalhava muito com tinta óleo, né, no Brasil, só que a tinta óleo, ela tem o cheiro, né, é uma das coisas que a gente mora em apartamento no Japão. Se você pinta, por exemplo, uma quantidade de pinturas assim e fecha o ambiente, não é bom para a saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios, né? Quem tem asma, bronquite já dá problema. Intoxicação. Isso. E antigamente tinha muitos metais pesados, né? Então o Cândido Portinari, ele veio morrer por causa dessa química da tinta. Era muito mais pesado. Hoje diminuiu, mas também tem. E fora a tinta, é necessário trabalhar com os diluentes. Tem o médio, tem terebentina, óleo de linhaça. São químicas que a gente precisa misturar com a tinta e que se torna ainda mais pesado os componentes que tem dentro da tinta. Então é meio tipo perigoso, né? Então por isso que eu trabalho mais com tinta acrílica, porque ela é a base d'água, né? E ela não tem cheiro e não tem esses problemas. A tinta óleo demora 2 semanas, 3 semanas para secar uma tela. E a tinta acrílica, ela seca rápido. Então fica bem mais fácil. Eu trabalho muito rápido com as pinturas. Envio também mais rápido, porque tem essa dificuldade, né? Se você pinta uma tela e tem que demorar quase 1 mês para você poder estar entregando um trabalho, já fica mais complicado também, né? Então, por isso que aí, aqui no Japão, eu acho bem melhor a gente estar trabalhando com essas pinturas em tinta acrílica. De dificuldade em achar materiais, não tem, porque no Brasil tem os materiais simples, né? E tem os importados, são os melhores. E aqui a gente acha os importados. Tem os simples também, mas aqui é mais fácil de você achar. E aqui é mais fácil de você comprar também, os materiais importados. Evaristo, conta um pouquinho para nós como que você está desenvolvendo o seu trabalho aqui. No caso, tem as telas, tem as caricaturas e também tem os desenhos ao vivo. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sempre trabalhei com caricaturas, né? Eu tenho um ateliê, eu faço as caricaturas sobre encomendas, quadros de caricaturas, e também eu faço os trabalhos de caricaturas ao vivo, que é bem interessante, né? Principalmente para ver, assim, fazendo o desenho, a arte ao vivo, né? Então eu trabalho com eventos de festas, trabalhei nos depatos também, nos shoppings japoneses aqui, fazendo o desenho dos clientes ao vivo. E aí eu vou estar fazendo um desenho para mostrar para vocês, né? Vou fazer um desenho da Irene. Eu já fiz um desenho da caneca dela, né? Que esses trabalhos são feitos um desenho digital, né? E aí a gente faz o print na caneca e também na camiseta, em quadros. E aí eu vou estar fazendo o desenho ao vivo aqui da Irene. Eu já fiz desenhos em eventos japoneses também, né? Já fui chamado para fazer junto com japoneses. E como foi a experiência? Foi legal. Era eventos grandes, né? Então era eu e mais 3 japoneses fazendo, e entre 4 para fazer um desenho de caricaturas de 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Então era muitos desenhos para fazer em pouco tempo. Um desenho assim, quanto tempo você demora para fazer? De caricaturas assim é tipo 10 minutos ou menos, 5 minutos, dependendo da obra, né? Agora uma tela, no caso, demora bem mais tempo, né? Quanto tempo mais ou menos? Ou depende do tamanho, do desenho? Então, tem as caricaturas em quadros, eu peço para poder estar fazendo a entrega em 1 semana, porque são muitos trabalhos, né? Mas para fazer os desenhos, elas não demoram muito, não. Você gosta mais de
desenho ao vivo ou fazer caricaturas nas camisetas? Nossa, eu amo fazer os desenhos ao vivo porque é bem interessante, né? Só que agora por conta da pandemia não está tendo eventos, assim, as festas, né? Que são os locais que a gente é contratado, né? O caricaturista para fazer os desenhos em festa, de aniversário, casamento. Nossa, tem casamento, cerimônias? Isso. Olha que bacana. O caricaturista ele é contratado para fazer vários tipos de eventos, aniversários, e fica ótimo. No caso, tudo ao vivo. Tudo. Mas no caso aí, você desenha para os convidados? Isso, contratado para estar fazendo as caricaturas ao vivo e desenhar todo mundo. Desenhar todos os convidados, né? Nossa! É bem trabalhoso, então. É bem corrido. E cansativo. Mas é bem gratificante, né? Mido, você também gosta do abstrato, né? Pelo que eu tô vendo. Isso. E em quem você se influenciou na parte abstrata? Não tem alguém assim específico. O abstrato é mais assim, pelo fato de eu me expressar bem solto, sem ter regras, sabe? O abstrato é legal que você se solta sem ter muitas regras. Mas essas últimas telas são as mais recentes aqui. Sim. Que tá aqui essas daí eu fiz uma das últimas. Mas você tem uma história para contar sobre isso, né? Você teve uma inspiração. Essas daí cada uma delas, ela tem uma mensagem, né? Sobre bullying, sobre maus tratos de pessoas, de crianças, de mulheres, abusos. Tem de discriminação racial, discriminação igual como muitos estrangeiros sofrem, né? Até aqui no Japão. Então eu busquei passar e com uma mensagem bíblica de cada uma. Isso é bem recorrente, né, na atualidade. E é um tema polêmico, né? Isso. Mas isso então te inspirou. É bem rápido mesmo. E já vai aparecendo aqui o jeito da caricatura. A caricatura é legal que ela diferencia de um desenho realista, porque um desenho real, ele precisa ser bem certinho como é a foto. Se você pegar 2, 3 desenhistas para fazer o desenho real de uma pessoa, ele vai ter que ser necessariamente os 3 desenhos iguais. Sim. E se você pega 3 caricaturistas, nenhum desenho vai ser igual. Sim. E todos vão parecer e vão lembrar as características da pessoa. Então acho interessante essa parte de você ter essa autonomia de você fazer uma obra única e que venha chamar a atenção, né? E tem um pouquinho de humor também, né? Isso, e sempre a gente coloca um traço engraçado aqui que ele já vai ficando bacana. Então você gosta de desenhar pessoas. Isso. Animais também, né? Eu gosto de desenhar um pouco de tudo. A parte de animais, eu sempre gostei de desenhar os animais por causa da tatuagem. Eu trabalhei com tatuagem no Brasil também. Ah, você é tatuador? Eu fiz tatuagem e aí depois como eu gostava de fazer desenho de dragões, de cavalo, então eu comecei a me dedicar muito e fazer as criações, e aí muitos tatuadores compravam minhas artes. E no caso dos mangás, você também fez alguma coisa, algum trabalho para fazer desenho de mangá ou não? De mangá? De mangá foi mais por conta própria mesmo. Como a caricatura ela chama bastante atenção e a caricatura parece o mesmo desenho do mangá. É poucas coisas que a gente mas usa muita anatomia, o corpinho, né? Expressões faciais.
aí você vai alterar os traços, né? O traço do mangá é bem característico, aqueles olhão, mas é só você, como quem desenha a caricatura, ela não tem dificuldade para fazer mangá. Você faz algumas adaptações. Isso, e aí eu dou aula de caricatura, né? E aí o pessoal que gosta de mangá, com as técnicas da caricatura, do curso, ele consegue fazer o mangá. Um complementa o outro. Isso. Eu até poderia fazer um curso voltado só a mangá, né? Mas ainda eu estou finalizando aí no curso de caricatura, que são vídeos gravados que a pessoa pode estar fazendo sozinha em casa. E eu estou finalizando ainda os vídeos, né? Aí, futuramente, eu posso até estar fazendo um voltado ao mangá. Sim, os japoneses, eles consomem muito mangá. Mas nós temos também, no Brasil, muitos seguidores, né? Muitos leitores, admiradores do mangá, né? É um mercado bem grande e vende muito, né? Então, por isso que tem muita gente trabalhando nesse segmento. Meu filho, ele tá desenhando mangá, tá se dedicando bastante. Ele gosta também, ele sempre gostou de desenhar, sempre esteve comigo nas aulas também. Ele já pinta também. Parece que a arte está em família, né? Começou pelo seu pai, você, agora... Já é a facilidade que vai tendo, né? Então vamos dizer que é um dom, né? É um dom que você herdou. Mas também tem um papel fundamental de desenvolver, né? Não adianta ter o dom e deixar morrer, né? Olha que bacana, gente, ao vivo, a nossa caricatura aqui, caricatura. Qual a mensagem que você tem para passar para as pessoas que querem desenhar, mesmo que seja por hobby, consumir arte? O que você tem a dizer, o papel da arte na vida delas? Então, a arte é sempre bom, né? Tanto nesse mundo que a gente vive hoje, é necessário você se ocupar, né? Tem muita gente com depressão, muita gente sem ocupação e sem um norte na vida. E a arte, ela traz vida, ela traz inspiração, ela transforma a vida, né? Não só desenho e pintura, né? Artesanato, culinária, algo que ela goste, né? E venha se dedicar. Então, eu acho que é válido ela saber fazer essa leitura do que ela gosta, né? E ela pegar essa direção e se expressar, né? E se dedicar, né? Investir nisso daí, que é sempre bom. A cultura, a arte é fundamental. Sim, é fundamental no nosso espírito humano, né? Isso. Que tudo que é belo, né? Transcende na arte, né? Olha só como que já vai criando vida num desenho ao vivo. Olha os detalhes, até o logotipo. Até a plaquinha. Olha só como que ficou. Olha. A sua caricatura. Coloca do lado assim. Muito obrigada. Mas tem que assinar, né? Precisa. Gente, parece comigo? Vamos assinar. Parecendo, né? Então aqui no Japão você está dando aula, é isso? Para crianças também, né? Você tem seus alunos são a maioria crianças. Tenho crianças e adultos também, não tem limite de idade. E é para quem gosta, né? Sim. E eu dou aula de pinturas em tela, presenciais. Estou fazendo aula em Takahama e Nagoya. E também tenho o curso de caricaturas, que é a parte desse desenho que eu estou fazendo aqui, que é totalmente online. A pessoa faz em casa, né? As aulas são gravadas e é onde ela vai poder estar aprendendo desde o zero como fazer o esboço, a criação, até a finalização em pintura em aquarela, giz pastel e lápis de cor.
deixar. Olha aqui, gente. Obrigada.